O que eu acabei de assistir. Opa pessoal, eu sou Ícaro e Karate Kid é uma franquia que eu jamais imaginaria que ela renderia tanto, sendo que ela já rendeu uma trilogia lá com Daniel LaRusso como protagonista, um quarto filme que é melhor a gente esquecer, né? Um desenho animado, um remake em 2010 que trocou o Karate pelo Kung Fu, um revival com a série Cobra Kai que durou 6 temporadas e recentemente voltou às telonas com o filme Karate Kid Lendas. Agora a questão é, será que eles conseguiram tirar mais leite dessa pedra? E é justamente sobre isso que eu vou comentar no vídeo de hoje, né? A minha opinião sobre esse filme com spoilers, vale ressaltar. Então já vai deixando de enrolação, já se inscreve aí embaixo. Ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo. E deixa o like também que ajuda o canal demais a crescer. Mas então, é isso né? Roda a vinheta. Bom, após o fim da sexta e última temporada de Cobra Kai, que pra mim foi bem decepcionante, eu não imaginava os rumos que essa franquia poderia tomar depois disso. E os caras simplesmente me vêm com um filme que iria juntar duas gerações de Karate Kid, com Ralph Macchio e Jack Chan se unindo pra contar a história de um novo protagonista. E eu já quero adiantar que esse foi o maior engana-trouxa do mundo, porque o tempo todo vendiam esse filme como o encontro de gerações de Karate Kid. Só que esses dois personagens mal aparecem no filme. Mas antes de eu entrar nisso, vamos falar um pouquinho sobre a história desse novo filme. Em Karate Kid Lendas, nós acompanhamos o jovem Lee, seguindo aquela mesma premissa dos outros filmes de Karate Kid, um garoto que se muda para outra cidade, que se sente meio deslocado, e em meio a isso tudo ele acaba encontrando vários desafios, como é o caso do bullying, né? E se vê obrigado a aprender a lutar para sair dessa. Parecia até narrador de Sessão da Tarde agora. Mas bom, eles seguem essa premissa, mas pra mim o que foi um dos grandes acertos do filme foi tentar abordar de uma forma diferente, já que o protagonista, dessa vez, o Lee, ele já sabe Kung Fu, ele é um ótimo lutador, justamente porque ele foi treinado pelo personagem do Jack Chan, o Sr. Han lá do Karate Kid de 2010. E isso seria um artifício muito legal se fosse melhor aproveitado, porque eles não souberam desenvolver uma ameaça pro nosso protagonista. Porque vamos lá, ele já sabe lutar, mas durante esse filme ele ia ter que passar por todo um aprendizado pra aprender a lutar melhor, vamos dizer assim. Então ele precisaria encarar um vilão à altura, alguém que fosse muito melhor que ele. Só que essa ideia é totalmente desperdiçada por dois motivos. O primeiro, o vilão é uma bosta. Ele é muito mal desenvolvido, assim, ele mal aparece no filme também. Quando aparece é muito superficial. A gente só sabe dele porque outras pessoas falam dele, só que a gente nunca sente essa sensação de perigo. E segundo, porque o Lee é praticamente um ninja. O moleque ele luta pra caramba, bate em adulto, assim, então como é que você vai criar esse senso de urgência, de perigo, sendo que o cara luta pra caramba, pô. O Lee, ele chega na cidade e conhece uma garota, novamente, que curiosamente também é ex desse cara, né, desse valentão. E o pai dela é dono de uma pizzaria que o Lee começa a frequentar, porém tem uma noite que o dono dessa pizzaria é atacado por cobradores de um agiota, que curiosamente o agiota é o cara que treina o moleque lá, o valentão, né, sempre mantém aquela essência de Karate Kid da cidade ser minúscula e todo mundo se conhecer. E aí esses caras vão bater lá no dono da pizzaria, que é salvo justamente pelo Lee, que simplesmente amassa 3, 4 adultos ali com armas brancas, ele sola todo mundo na porrada. Aí, pô, como é que tu me faz comprar que esse cara tá passando por um perrengue contra outro adolescente? E aí tem toda uma trama paralela que o cara que esse dono da pizzaria era lutador de boxe, ele pegou dinheiro emprestado e pra recuperar ele precisa ganhar uma luta de boxe, aí ele chama o Lee pra ensinar Kung Fu a ele. Aí eu me questionando, como é que o cara usa Kung Fu no boxe, não sei o que, tipo, dá pra ter uma relação ali, só que eles mal constroem isso. E tipo, eu só fico pensando, cara, que viajado. E tipo, onde é que tá o Karate Kid nisso? E tipo, toda essa trama desse cara da pizzaria toma muito mais da metade do filme. A gente fica acompanhando ele se adaptando nessa cidade e treinando esse cara ao mesmo tempo, tendo um romance ali com a menina e nada de ver um Karate Kid de fato. É só depois que esse cara perde essa luta que aí sim entra os personagens que a gente quer ver na parada. O Jack Chan, ele aparece pra tentar ajudar o Lee, só que tem todo um drama do Lee não querer lutar mais porque ele tem trauma com o irmão dele que morreu após um torneio. E falando agora de fato do personagem do Jack Chan aqui nesse filme, ele me incomodou bastante porque eles vão mexer justamente num dos personagens que tava num dos filmes que mais marcou a minha infância. Eu sou muito fã do Karate Kid de 2010, achei ele um ótimo filme e principalmente achei ele um ótimo remake, onde o personagem lá do Jack Chan é fenomenal. Ele é um personagem que tem uma carga dramática muito grande, mas que também tem os seus momentos de descontração ali, de comédia, mas no geral um personagem meio triste assim, meio sério, porque ele perdeu
muito. Então ele conseguia transpor isso pra gente na tela. Só que aqui nesse filme ele vira um piadista, um treinadorzinho ali, que tá sempre brincando, fazendo alguma brincadeira ali, né? Mas, cara, não condiz com o personagem dele. É o estilo do Jack Chan? Só que, sabe, não conversa com o que o filme precisa. Então, por eles ter feito isso e por eu ter essa bagagem do filme lá de 2010, me incomodou muito o fato deles terem mudado drasticamente esse personagem. E tudo acontece também muito rápido. O Jack Chan, ele chega em Nova York e já diz que o Lee vai lutar no torneio pra ajudar a pizzaria, e ele diz que vai chamar reforço, e aí sim que entra o Ralph Macchio na parada. Isso acontece depois de, sei lá, 1h10 de filme, e o filme tem 1h40, então, tipo, esses personagens eles vão aparecer praticamente no final do filme. E se você chegar pra mim e disser que esses dois atores gravaram as cenas dele em 1 ou 2 dias, eu acredito. Porque eles estão basicamente em poucos cenários, eles mal aparecem no filme. E tipo, o Jack Chan, ele chama o Daniel, só que ele é um personagem bem inútil, por se falar. Eles criam diversos micro problemas na narrativa. Por exemplo, quando o Jack Chan ele vai atrás do Daniel, o Daniel ele se recusa inicialmente, ele diz que não pode simplesmente fazer as malas e ir pra Nova York, e tipo, dá 2, 5 minutos, ele já tá lá. Não tentam nem desenvolver isso, tentar dar um motivo pra ele ter ido. Tipo, até quando ele chega lá, a relação deles dois é algo meio desnecessário, porque fica competindo o Daniel e o Jack Chan pra saber qual estilo é melhor, sendo que, tipo, ele tá indo pra lutar um campeonato de karatê, não de kung fu. As cenas de treinamento, elas são muito sem graça, passam rápido, porque a partir do momento que eles chegam, ele praticamente já tá entrando no torneio e fica oscilando entre o treinamento e as lutas do torneio, que também são extremamente sem graça, assim. E teve uma coisa que me incomodou muito nesse filme, foi que, com o decorrer dessas lutas, que já são fraquíssimas, cada golpe que o Lee acertava, aparecia uma pontuação, um VFX de pontuação, então deixava tudo muito cartunesco. E todo esse conjunto final das cenas, elas foram muito mal montadas, porque ficava trocando entre eles treinando, imagens rápidas da cidade, do treinamento, aí ia e voltava, ia e voltava. E falando nas cenas de ação, elas foram um caso muito curioso pra mim, porque tem várias cenas com coreografias muito boas, onde fica perceptível a influência do estilo das cenas de ação do Jack Chan, onde eles fazem aquela mistura de ação e comédia, né, usando muito o cenário também na hora da luta. Eu gosto muito desse estilo e eu acho que a melhor cena, na minha opinião, foi a cena que ele tá lutando lá no beco contra os caras pra ajudar o maluco da pizzaria. Só que de resto eu acho que não funciona muito bem as cenas de ação no geral, porque dá pra ver que tem uma coreografia bacana, só que as lutas elas ficaram muito cinematográficas e viajadas. Eles dão uns pulos, usam cabos, é muito perceptível isso. São golpes muito irreais que quebram a minha suspensão de descrença. Pô, sério, tem uma cena que o vilão lá, ele joga o Lee e simplesmente no meio do ar o cara dá um chute nele. Pô, esses caras são sobre-humanos, pô. E pra fechar o filme ainda tem uma cena de comédia com o Johnny, né, que tá ali só pra dizer que apareceu, sendo palhação que ele é desde Cobra Kai. Mas bom, adentrando aqui agora nas minhas considerações finais sobre esse filme, Karate Kid Legends é fraquíssimo, que falha em quase tudo que se propõe. Ele é mal escrito, ele é mal dirigido e ele é mal montado. Um dos poucos méritos dele é a atuação aqui, que eu gosto bastante, principalmente do protagonista. Eu acho que o ator ele é bem carismático e ele entrega o que o filme precisa, né? Mesmo que não seja algo tão bom, mas eu acho que ele funciona como protagonista. Eu acho que ele tem uma relação bem dinâmica com os outros personagens, mas não é o suficiente para salvar um filme extremamente confuso, que não sabe qual caminho ele quer tomar. Se ele quer fazer um repeteco dos outros filmes de Karate Kid, se ele quer fazer uma coisa nova, se ele quer ser um apelo nostálgico, e com destaque para esse apego nostálgico, eles nem conseguem fazer isso, porque, como eu disse, os personagens que são o chamariz do filme mal aparecem. Inclusive, eles tentam forçar uma relação entre a família do Sr. Han e a família do Sr. Miyagi, né? Eles botam um retcon lá no início do filme, dizendo que quem na verdade ensinou o Karate Miyagi foi um antepassado do Sr. Han, e aí quando o cara levou pra Okinawa, foi toda essa origem. Tanto é que tem essa história de tipo, o Karate e o Kung Fu, das duas famílias serem interligados, ser dois galhos de uma árvore, só que é tão superficial, é tão mal explorado. Tanto o Karate quanto o Kung Fu, eles ficam muito de lado nesse filme. Foi um desperdício de potencial, e esse filme só comprova que tá na hora dessa franquia ela ser enterrada, porque ela já deu o que tinha pra dar, não dá mais pra extrair leite dessa pedra, e é por isso que eu fecho esse filme aqui com a nota 3. Sério, eu fiquei perplexo. Eu acho que esse foi um dos filmes mais ridículos do ano. Um baita engrana trouxa, mas agora é a sua vez, né? Comenta aí embaixo o que você achou de Karate Kid Lendas. Comenta se você concorda ou discorda de mim, né? Vamos trocar essa ideia aí nos comentários. Não se esquece também de conferir o vídeo que eu fiz aqui sobre Cobra Kai, sobre a última temporada, que eu achei bem decepcionante, então vai lá pra conferir a minha opinião. E eu também fiz um vídeo sobre Thunderbolts, outra estreia do cinema recentemente, né? Que foi uma baita surpresa pra mim. Mas então eu vou ficando por aqui. Valeu, até a próxima aí. Bazinga!